Bom dia, a paz do Senhor para todos os meus irmãos. Estamos nesta manhã alegres, juntos com o Senhor Jesus, agradecendo ao Senhor neste dia, que foi separado para o Dia das Mães, desejando a todas as mamães um ótimo dia, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Quero nessa manhã ser breve aos irmãos, mas transmitir o recado da Palavra de Deus aos nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre o cuidado com as ovelhas. Nosso texto áureo está no Evangelho de João, no seu capítulo 10, versículo 11, onde vai dizer para nós o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se nós não cuidarmos das ovelhas de Cristo, de acordo com o que Ele nos prescreve no sumo pastor, como haveremos de compadecer perante Ele? É uma palavra assim de advertência, uma palavra assim de orientação para cada um de nós. E essa palavra ela está baseada no livro de Jeremias, no seu capítulo 23, você pode acompanhar aí, onde Jeremias ele começa a profetizar contra o desleixo dos pastores, das pessoas responsáveis daquela época em Israel, que deveriam apacentar, que deveriam cuidar dos filhos de Deus, do povo de Deus, e não estavam fazendo. Vou ler o texto para você, Jeremias, no seu capítulo de número 23, vai dizer o seguinte: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes, e eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então esse é o texto que nós vamos estudar nesta manhã. Pastor, em termos eclesiásticos, é o supervisor do rebanho. Sua principal função é administrar a igreja de Cristo, administrar as ovelhas, administrar as almas. Pastor de ovelhas, assim Davi comparou Deus no trato com seu povo. De tal maneira ficou a imagem cristalizada na alma hebreia, que todos os seus dias passaram a ser vistos como pastores. O rei não era somente rei, ele era um pastor. Um profeta não era somente o profeta, ele também era como pastor. Disse o mesmo do sacerdote: interceder é pastorear. E profetizar tem muito a ver com os ofícios do pastor, conforme mostra Jeremias. Então, estando a nação já fortalecida, estando a nação já de pé, os reis, os sacerdotes, então eles tinham essa função pastoral, de cuidar, de prover para Israel todo cuidado, todo mantimento, tudo aquilo que era necessário para o povo, palavra de orientação. Mas o que é um pastor? Nas escrituras do Novo Testamento, o pastor é visto como administrador do rebanho de Cristo. Sua função é conduzir o que? Os santos ao Senhor Jesus, dispensados a este no meio da graça. As obrigações do pastor, e a principal delas, é apacentar e guardar cada uma das ovelhas que o sumo pastor nos confiou. O ofício pastoral inclui duas coisas básicas. Primeiro, a oração intercessória e a ministração da palavra de Deus. As duas coisas integrais na vida do pastor.
é a oração intercessória pelas ovelhas e a ministração da palavra de Deus. A função do pastor não é administrar a igreja financeiramente. A função do pastor não é administrar a igreja como o CNPJ, cuidando dessas coisas. A função do pastor é apacentar ovelhas, almas, orar, interceder por elas, ministrar sobre elas a palavra de Deus, trazer o alimento. Essa é a principal função do pastor. Muitos hoje têm se perdido diante desta função, abandonando esta principal função do pastor, que é de orar, interceder e apacentar, e se envolvendo com a administração da igreja. E isso tem causado danos terríveis para o ministério. Então o pastor deve agir em relação às ovelhas como um sacerdote, tanto quanto um profeta. O pastor é aquele que está sempre intercedendo e buscando o Senhor. A tarefa fundamental de um pastor na pregação não é ser brilhante, nem profundo ou mais eloquente, mas é ministrar a verdade de Deus. Isso, e no Antigo Testamento, os pastores eram considerados os reis, profetas, sacerdotes, como eu já disse anteriormente, e eles tinham também essa função de cuidar do povo, de auxiliar o povo em tudo que eles precisassem. Porém, nesse momento em que Jeremias está profetizando, ele está dizendo: ai dos pastores. Ele está cobrando a responsabilidade desses homens, porque eles estavam sendo falsos profetas, eles estavam não ministrando a verdade para o povo, eles estavam não cuidando de fato de cada um dos filhos de Israel, provendo as necessidades, suprindo, e estavam fugindo das suas principais responsabilidades. Mas o Senhor Jesus, que conhece, que vê todas as coisas, ele cobra. Os pastores de Israel, ao invés de anunciarem a palavra de Deus e conduzi-lo de conformidade com os preceitos divinos, eles vão desviar-se com suas mentiras, falsidades. Eles vão levar o povo para o caminho errado. Eles vão tirar o povo do caminho certo e colocar no caminho da idolatria. E Deus vai levantar Jeremias como profeta, como homem de Deus, para cobrar. Hoje não é diferente. Há muitos pastores que têm deixado a desejar. Não têm cuidado bem das ovelhas que, como diz o texto, não são nossas, foram-nos confiadas pelo sumo pastor, que é Jesus Cristo. Lamentavelmente, muitos púlpitos estão assim. Ao invés de se pregar a urgência de um avivamento, de uma vida com Deus, de uma necessidade de santidade, os falsos mestres e profetas da atualidade estão pregando uma paz, uma busca de uma prosperidade, mas de uma vida sem compromisso com a palavra e com Deus. E o resultado não poderia ser mais desastroso para o povo de Deus. Temos visto uma igreja raquítica, fraca, ovelhas que não têm o alimento real da palavra e que, principalmente diante da primeira dificuldade, abandonam o caminho da salvação. Nunca se houve tanto afastados da presença de Deus como nos dias atuais. Isto se dá única e exclusivamente pela falta da verdade, do alimento sólido da palavra de Deus. O pastor
deve interceder e orientar, ministrar a palavra de Deus às suas ovelhas. As ovelhas cabe a responsabilidade de ouvir a voz do pastor, entender e seguir. Se os pastores têm deveres, as ovelhas também têm. Vejamos o que devem fazer as ovelhas em relação aos seus pastores, biblicamente falando. Primeira coisa, Hebreus, no seu capítulo 13, versículo de número 7. Hebreus 13, versículo número 7. Lembrai-vos de vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Honrar seus pastores, lembrar-se dele, procurar imitar, atentar para a sua maneira de viver. Isso requer que o pastor seja então um exemplo. E sendo ele um exemplo, ele deve ser imitado, ele deve ser seguido por suas ovelhas. Muitas às vezes questionam, determinados líderes, suas ovelhas imitam, querem se parecer com ele, parece que é ele falando. Isso é bíblico. As ovelhas devem procurar imitar e seguir atentamente o seu pastor. Segunda coisa, Hebreus vai dizer para nós que nós temos que obedecer aos nossos pastores e sujeitá-los a ele, porque eles têm velado por nossas almas. Muitos têm, verso 17 de Hebreus, no capítulo 13, obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Muitos pastores têm pago preço alto. Momentos de monte de oração, momentos de clamor ao Senhor, intercedendo pelas almas, pregando a verdade. Obedeça ao seu pastor, obedeça ao seu líder, siga as orientações que ele tem te passado na Bíblia Sagrada. Assim seremos abençoados, seremos felizes, alcançaremos a vitória do Senhor sobre as nossas vidas. Se o pastor tem a obrigação de interceder e te alimentar na palavra, a ovelha, por conseguinte, tem a obrigação de honrar o seu pastor, obedecer aquilo que lhe é ensinado pela sua palavra, para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo. Então, nesta manhã, honre, obedeça, siga as orientações e você será abençoado. Que o Senhor Jesus derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida nesta manhã. Que Ele derrame a unção do seu Espírito sobre a sua vida. Que você seja alcançado pela graça de Deus nesta manhã e seja feliz em nome de Jesus.